Olá pessoal, estamos de férias, mas eu disse para vocês que se houvesse alguma atualização na CBF, nós entraríamos aqui para falar com vocês. E houve, né? Mais um CV Connect Sports começando agora uma edição extra, apenas para falar sobre o seguinte assunto deste 29 de dezembro de 2023. Carlo Ancelotti, treinador cotado para assumir a seleção brasileira, não vai mais assumir a seleção brasileira. Simplesmente renovou o seu contrato com o Real Madrid por mais 2 anos, ou seja, o contrato que venceria em 2024 foi renovado até 30 de junho de 2026. É isso mesmo. E a nossa CBF ficou a ver navios, né? Aliás, eu cheguei até a dizer que eu acreditava nessa história. Que eu acreditava nessa história porque Carlo Ancelotti, no começo da temporada no Madrid, não veio bem. Não veio bem no Madrid, estava sendo um pouco questionado e tal. E agora resolve renovar o contrato com o Real Madrid. Tudo bem. Tudo bem. Vamos explicar o porquê. Primeiro o seguinte. Vamos pela linha do tempo. Desde fevereiro do ano passado, 2022 no caso, a CBF sabia que o Tite não ia ficar. A CBF sabia que o Tite não ia ficar, porque o Tite publicamente disse que não ficaria após a Copa do Mundo. Então, desde lá, a CBF teria que ter procurado um treinador para substituir o Tite. Não fez, né? Não fez. E nesse meio tempo, ficou esperando ali para ver que tipo de treinador que pegaria, que tipo de treinador que serviria para a seleção brasileira e tal, e demorou demais. Já perdemos um ano e meio de trabalho, né? Aí acaba a Copa, o Tite é eliminado da forma que foi contra a Croácia nos pênaltis, não segue na seleção brasileira. E aí a seleção brasileira não tinha plano B, não sabia quem contratava, fez um contato com o Guardiola, levou rotundo não, como diria o nosso grande Renato Maurício Prado, levou um rotundo não, fez um contato com outros treinadores da elite da Europa, também levou um não. Mas segundo o presidente da CBF, ex-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, eles tinham um pré-acordo com Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira após o vencimento do contrato em 2024, em junho de 2024, né? Enfim, isso foi anunciado no dia 4 de julho. Poucos dias depois, a CBF anuncia Fernando Diniz como interino. Antes tinha o Ramon, só que o Ramon é contratado da CBF, então o Ramon foi como se fosse um funcionário que fosse lá. Então o que acontece? Fernando Diniz assumiu e assinou por um ano. Vai até junho desse ano, de 2024. E Carlo Ancelotti viria. Só que nesse meio tempo, o próprio Ancelotti negou 6 vezes, pelo menos em entrevistas coletivas, que viria para a seleção brasileira, né? Mas eu e parte da imprensa acreditamos que ele viria, até porque vários jornalistas da imprensa brasileira deram notícia de que em janeiro ele iria anunciar a vinda à seleção brasileira. Não foi o caso, né? Infelizmente não foi o caso. Mas enfim, o que faz o Carlo Ancelotti ficar no Real Madrid é justamente a decisão do Ministério Público do Rio de Janeiro de anular a eleição passada da CBF, por conta de uma interferência ali do Ministério Público do Rio. Aliás, foi a Justiça do Rio, o STJ do Rio de Janeiro, que decidiu anular a eleição da CBF e vai ter outra eleição agora. Ou seja, o cara que está conversando com o Ancelotti já não está mais na presidência da CBF, que é o nosso glorioso Edinaldo Rodrigues. E aí o que acontece? O Ancelotti vai ficar esperando outro presidente assumir,
o outro presidente fazer uma proposta para ele e tal. Não, ele preferiu simplesmente assinar com o Real Madrid. Outro ponto que a gente tem que colocar é o seguinte, que a gente tem que colocar nessa história é o seguinte. Primeiro, a pessoa mais forte do futebol no mundo é o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Não tem jeito. Quando ele fala, as pessoas acatam. Veja essa Superliga Europeia aí que ele impôs praticamente, né? Ele impôs praticamente. O Real Madrid é um clube difícil de você tirar um treinador de lá. Quantos treinadores saíram do Real Madrid para assumir seleção? É só fazer a conta. Além disso, outra questão também, a dificuldade que a CBF está tendo de achar treinadores é uma dificuldade que também a seleção alemã está tendo. Por quê? Porque são duas seleções que são uma bomba relógio. Elas precisam ganhar. Elas não têm só que participar. Então, você vê um Klopp negando a seleção alemã, você vê um Guardiola negando a seleção brasileira, você vê um Carlo Ancelotti negando a seleção brasileira, significa que está descredibilizado o futebol de seleções. O futebol de clubes é muito mais valioso, rentável e melhor para os treinadores do que você assumir uma seleção. Porque uma seleção você fica ali 3 anos seguidos, praticamente, sem ter jogo direto e só com 2 jogos ali a cada trimestre. Então, isso preocupa também o treinador. Além do mais, é o seguinte, agora, vamos pensar para frente. O Ancelotti negou. Teve gente que não acreditou nisso, que ele viria. E esses caras acertaram, evidentemente. Ancelotti assinou com o Real. Então o que acontece? Qual que seria o próximo passo da CBF? Manter o Diniz? Manter o Diniz? Trazer um treinador de fora? Eu acho que é melhor trazer um treinador de fora. Só que se você pegar um treinador de fora, quem você vai pegar? Porque tá todo mundo empregado. Os principais, os bons. Além disso, o cara tem que chegar aqui, tem que se adaptar à cultura do país, tem que se adaptar à seleção brasileira, tem que se adaptar ao jeito brasileiro de jogar. Quem que se adaptaria nisso? Eu acho que a única pessoa hoje que aceitaria um convite, se a CBF pensar em treinadores estrangeiros, eu acho que a única pessoa hoje que aceitaria um convite da CBF é o Jorge Jesus. Eu acho. Então a CBF, o próximo presidente da CBF, seja o Sveiter, seja o Reinaldo Carneiro Basso, seja o próprio Edinaldo Rodrigues, nessa eleição que vai vir aí, a incumbência é trazer de todo custo, arrancar de todo custo Jorge Jesus para ser treinador da seleção brasileira. Simples assim. Por quê? Porque Jorge Jesus trabalhou aqui no Brasil, fez um ano magnífico no Flamengo, ganhou o Libertadores, ganhou o Brasileiro, só não ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Carioca, depois foi embora para Portugal. Dizem muito que é por conta da pandemia, dizem que é por outras questões, mas isso não vem ao caso. Eu acho que Jorge Jesus seria o único treinador e é o cara que sabe lidar com o Neymar. Porque o Neymar quis fazer uma graça com ele lá no Al Hilal e ele já botou o Neymar e ele já enquadrou o Neymar. Então, assim, se for trazer um cara de fora, Jorge Jesus. Se for manter o Diniz, tem que tirar o Diniz do Fluminense. Não dá para manter o Diniz nos dois cargos. A gente já viu aí no final do ano. Porque uma hora um cargo vai pesar. Como foi o que aconteceu. Eu tenho certeza que o Diniz só se dedicou integralmente à seleção brasileira depois que o Fluminense foi campeão da Libertadores. E mesmo assim nós perdemos os 2 jogos contra a Colômbia e a Argentina. Mas ao mesmo tempo, acho que o trabalho do Diniz tem um campo de crescimento enorme. A questão é, falta tempo para treinar. Esse é o problema. Para quem tem um sistema autoral, precisa de tempo para treinar. Só que na Copa América vai ter esse tempo. Vai ter esse tempo.
E a Copa América, a seleção brasileira chega obrigada a ganhar, para não passar mais vergonha, como está passando ultimamente. E voltando à questão do Ancelotti, é o seguinte: por que eu acho que o Ancelotti não veio? Simples. Trocou o comando da CBF. O Real Madrid dá instabilidade para ele. A CBF não dá. Então é isso. O cara não ia esperar a definição para ver se ficaria. E outra coisa também, a CBF está próxima de ser de ser punida pela FIFA. Então isso tudo pesa o cara não vir. Mas tem uma questão também que a gente tem que fazer é o seguinte: será que a CBF manteve contato mesmo com o Carlo Ancelotti? Ou foi só um barulho? Será que houve esse contato mesmo ou não? A questão é que quem é jornalista e que cobra o Real Madrid, jornalista aqui no Brasil que cobra o Real Madrid, errou. Errou. Tinha que ter perguntado enfaticamente para o Carlo Ancelotti nas entrevistas, nas coletivas, se a CBF fez essa procura. Né? Claro que ele ia falar que não, tal, mas tinha que ter aguçado, tentado tirar uma resposta mais incisiva do que essa resposta blasé de que eu adoro o Brasil, mas não recebi nenhum convite nenhum, meu sonho é estar no Madrid, todo mundo seria louco de deixar o Real Madrid. Mentira, mentira, claro. Isso só expõe uma coisa: a falta de credibilidade do futebol brasileiro também, ultimamente, né? A falta de estabilidade para os treinadores. Porque vai que o cara Ancelotti chega aqui, perde 4 seguidas e aí? A gente manda ele embora? Então isso com certeza deve ter pesado na decisão do Ancelotti de ficar no Madrid. Além do mais, é o seguinte: o Real Madrid não é um clube que costuma demitir técnico. Então ele tem 2 anos de emprego garantido ali, a não ser que aconteça algo estrondoso de resultado. Estrondoso no sentido negativo. E é isso, cara. A CBF está completamente perdida, essa é a verdade. Não era para estar nisso que está, sem presidente, sem comando, sem direção, sem um treinador fixo. E é o seguinte: a bola é essa. Quer contratar treinador de fora? O único que vai aceitar é Jorge Jesus, com certeza. Por quê? Conhece o futebol brasileiro integralmente. Ah, o Guardiola conhece. Tudo bem. Só que o Guardiola não vai sair do City. A gente tem que ser realista nisso. Mesmo que a CBF faça uma oferta de 150 milhões de reais, já que dizem que ele ganha 120 milhões de reais, cerca de 22,4 milhões de euros, mesmo que a CBF faça uma oferta de 150 milhões, o Guardiola não vai trocar a estabilidade dele para pegar bomba relógio. Então, assim, nem Guardiola, nem Zidane, nem, nem Antônio Conte, nem ninguém. O único talvez que pega é o Jorge Jesus. Tenho certeza. Já por conhecer o futebol brasileiro, por conhecer talvez por dentro a CBF e assim. E nem o Abel Ferreira também aqui no Brasil vai sair do Palmeiras para pegar a seleção brasileira. Não vai, não vai. A gente tem que ser claro, a gente não pode aqui iludir o torcedor. A gente tem que ser claro no que acontece. E agora é o seguinte, é mais um vexame essa esse rotundo não, mesmo que um pouco demorado, do Carlo Ancelotti. Enfim, parabéns CBF. Desde o ano passado, desde fevereiro do ano passado, você está sabendo que não ia ter treinador. Que não ia ter treinador, você deveria ter procurado já um treinador naquela época. Não procurou, está pagando o pato. Mas também a gente tem que entender que tanto o Brasil quanto a Alemanha são países, infelizmente, não são fáceis de dirigir. Esse é o ponto. E os treinadores hoje, nos clubes, os clubes têm mais renda que a seleção. Então, eles optam em ficar pelos clubes, os grandes treinadores. Tanto é que por que a Argentina não trouxe o Simeone para ser treinador da seleção? Porque ele prefere o Atlético de Madrid, gente. Isso é mais que claro. Mas enfim, é isso. Carlo Ancelotti disse não e a CBF agora tem um dilema.
escolher um presidente e trazer a todo custo Jorge Jesus para ser treinador da seleção brasileira. Eu não sou flamenguista, tá? Mas eu entendo que se for para trazer um internacional, um treinador internacional, que seja ele, porque ele já conhece o futebol brasileiro. É um bom treinador, sim, é um bom treinador, e dando a ele condição condição com jogadores bons, como são os jogadores da seleção brasileira, certamente vai fazer um trabalho interessante. Embora nunca tenha feito um trabalho interessante a nível internacional, só ganhou a Libertadores. Mas é isso. E Ancelotti segue no Madrid, segue lá para tentar buscar os títulos do Real Madrid. E Florentino Pérez mais uma vez ganha uma queda de braço, né? Aliás, ele foi esperto, foi esperto, manteve o treinador e é isso. Tá certo? Qualquer coisa, qualquer novidade a gente coloca aqui. Nós vamos falar também sobre a eleição da CBF em janeiro. Nós vamos deixar você a par, tá certo? Se inscreva, comente, compartilhe tanto no YouTube quanto no Spotify, no nosso canal. E é isso. Carlo Ancelotti não vem, infelizmente. Quem será que vem? Quando a CBF anunciar, a gente comenta, tá certo? É isso. Ah, e gravamos essa semana uma retrospectiva da seleção brasileira, ainda com a possibilidade do Carlo Ancelotti estar na seleção brasileira, né? Já está ao vivo, aliás, já está ao vivo, não, já está no ar. Vou até botar o card aqui no final. E amanhã temos uma retrospectiva do futebol europeu. Essa semana esse fim de ano assim, só com retrospectivas, para a gente descansar um pouco também, né? Então é isso. Valeu, obrigado, até mais. E Carlo Ancelotti não vem. Uma pena.